Deus é bom, por isso vamos dar glória a Ele e vamos reservar esse tempo para orarmos. Enquanto você se conecta, eu me aconchego aqui. Para você que tem sua Bíblia física em casa, pegue a sua Bíblia. Para você que tem o seu devocional, pegue o seu devocional. Para você que chegou aqui hoje, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Para você que chegou aqui com a pergunta: como ler a Bíblia? Como orar em pleno sábado? Como começar a ter um relacionamento com Deus? Se você está aqui pela primeira vez, saiba que é um convite de Deus para Ele falar diretamente com você no seu coração. Que é isso que eu e pessoas comuns estão fazendo aqui nesse sábado. Pessoas que um dia estavam como você, assim como eu. Há pouco mais de 2 anos, eu nunca tinha aberto uma Bíblia para ler na minha rotina. Eu nunca tinha colocado Deus no centro da minha vida. Eu não sabia quem era Deus verdadeiramente. Eu ouvia falar de Deus, aquilo que me contavam em missas, aquilo que me contavam em casamentos, aquilo que me contaram quando eu era criança, aquilo que eu via em filmes e aquilo que eu idealizava com Salmo 91 aberto ali na casa da minha avó, das mulheres da minha família. Então era isso que eu conhecia do caráter de Deus. E hoje, para a honra e glória do Senhor, estou conduzindo esse movimento aqui nas redes sociais, 40 dias de jejum e oração, com pessoas incríveis, casais, mulheres, mães, filhas, tias, jovens mulheres, para a honra e glória do Senhor. Então receba a paz que excede todo o entendimento que vem dele e seja muito bem-vindo a essa noite de sábado. Aqui em São Paulo está uma noite super agradável e nós estamos aqui. Temos um grupo de pessoas que estão 40 dias jejuando, um grupo de crianças e adolescentes que estão festejando a vida logo aqui atrás do meu escritório, e glória a Deus por isso. E temos pessoas que chegaram aqui, nunca jejuaram, estão acompanhando as lives para receber uma palavra de Deus. Pessoas que chegaram aqui já entregaram a vida para Jesus. Então, se você está aqui hoje, dê um amém, um glória a Deus aqui no chat para que eu e as minhas irmãs em Cristo, irmãos em Cristo, possamos receber você e de fato apresentarmos a sua vida ao Senhor para que Ele fale ao seu coração e você sinta o abraço do Pai aí na sua casa. Essa é a nossa missão aqui, ganhar vidas para Jesus, apresentar vidas para que o Senhor cure e para que Ele liberte. Amém? Glória a Deus por isso. Nós vamos orar, hoje é sábado, um tempo de conexão, de comunhão com os nossos familiares, um tempo de descanso. Algumas estão recebendo visita, algumas estão com pessoas jantando em casa. Então, uma das coisas que o Senhor quer é um discernimento no espírito, uma maturidade. Então, hoje a palavra vai ser direta, objetiva e rápida, porque é essa a direção que o Senhor nos dá hoje. Aleluia, glória a Deus. E para você que não assistiu as lives da semana, amanhã você faz aí uma maratona, né, no Elaine Flix, Jesus Flix, porque todas as lives ficaram gravadas. Você pode colocar, escutar enquanto você organiza a casa, enquanto você dirige, que eu tenho certeza que 10 minutinhos. Glória a Deus, Josi, que delícia acabar uma noite de louvor, que delícia, glória a Deus. Eu tenho certeza que 10 minutos que você passa com o Senhor vale muito mais do que 24 horas longe dele, buscando no mundo tudo aquilo que você fica esperando para que os seus anseios sejam resolvidos. Vamos lá, eu tô feliz com o Senhor. Pai, nesse exato momento, Senhor, cuide da tua filha. O Senhor a conhece, eu não a conheço, mas eu li agora aqui que ela teve uma parada cardíaca, Pai. O Senhor é o médico dos médicos. Acompanhe, Pai, a sua filha e especialmente todos os profissionais que receberem a tua filha, Senhor. Nós oramos porque declaramos cura por completo. Acreditamos, Pai, que o Senhor nos fez
para termos vida e vida em abundância. Então, em unidade, que nós entramos em oração em nome de Jesus Cristo, Pai, já declarando cura, 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 cura diante dessa tua filha, a nossa irmã, que acabou de ter uma parada cardíaca, Pai. Receba o clamor dessa amiga que trouxe o nome de sua amiga aqui para que possamos iniciar, entregarmos esse jejum, Pai, já começando por cura, que é um lugar que o Senhor tanto trouxe essa mensagem durante essa semana que passou. E assim nós oramos, porque quando 2 ou 3 em teu nome estiverem reunidos, Pai, a tua presença será manifestada. E nós sabemos que o Senhor está aqui conosco. Espírito Santo de Deus, és bem-vindo aqui. Ah, como é bom viver na tua presença, Pai. Muitas vezes existem milagres que são silenciosos, milagres que muitos não podem ver, não podem escutar, e muitas vezes nem a gente mesmo está ouvindo e nem escutando, mas o Senhor já está operando. E nesse exato momento, Pai, nós podemos glorificar o teu nome pelo milagre que o Senhor está operando no coração dessa tua filha nesse exato momento. Por isso cremos em ti, Pai, e te louvamos. Receba, Pai, mais um dia do nosso jejum, Pai. Eu confesso que eu não sei nem ao certo que dia é hoje, porque quando vivemos na tua presença, existem momentos que a gente perde, sim, a noção de contar os dias, não sabemos mais qual é o dia da semana, porque quando vivemos 24/7 na tua presença, todos os dias são um privilégio e um presente de viver, Pai, com o teu Santo Espírito em nós. Receba esse clamor, receba mais um jejum, Pai, como a nossa oferta agradável aos teus olhos, Pai, porque estamos aprendendo um pouco mais como é viver uma vida cristã, como é ser alguém que preze aquilo que o Senhor deixou na tua palavra, Pai, pois nós queremos conhecer mais do teu amor e do teu caráter. Nos revele a faceta que o Senhor tem para cada um de nós nessa estação e derrame sobre nós, Pai, a tua porção. Essa é a minha oração e o desejo do meu coração. Em nome de Jesus Cristo, amém. Amém, glória a Deus. Deus é bom, o tempo inteiro Ele é bom. Olha só, nós vamos hoje trazer a entrada na Terra Prometida, né? E eu quero falar um pouquinho para quem tem dificuldade de ler a Bíblia, algo que veio muito forte no meu coração. E devocional faz parte da minha caminhada cristã e eu sou uma defensora dos devocionais. Eu acredito que um devocional pode... Amém, minha amiga, glória a Deus, um beijo para você. Eu sou uma defensora dos devocionais, porque eu acredito que um devocional é uma porta de entrada e um convite para nós, pessoas comuns, que não crescemos num lar cristão e não tivemos ninguém dentro do nosso lar como exemplo da prática do evangelho vivo. Então, o devocional, que é um livro que traz um versículo, traz, né, a direção que o autor do devocional está usando, eu defendo muito. Então, para você que não sabe ler a Bíblia, eu falo, tenha sempre um devocional contigo. E a partir do momento que você pegar a referência bíblica naquele devocional, vá para a Bíblia e fique ali na Bíblia. Leia o capítulo todo e olhe para a Bíblia e fala, Senhor, o que o Senhor quer falar comigo nessa passagem do devocional? Fala comigo e revela para mim a tua porção. O que o Senhor tem para mim diante dessa palavra? Porque o Senhor sempre vai fazer infinitamente mais. Amém? Então recebam isso. Falar da Terra Prometida é falar de um livro da Bíblia que, assim, logo que eu comecei a mergulhar na Bíblia, sem ser aquela leitura, sabe aquela, todo mundo aqui já teve essa situação de querer ler a Bíblia para acabar rápido, para falar que leu, ou só sou eu? Quem aqui já viveu isso? De, deixa eu ver quanto tempo eu termino um capítulo, só para eu terminar a Bíblia logo, vou colocar aqui como se fosse um livro. Então eu vou pegar, comecei a ler esse livro aqui, ó, para pais de adolescentes, As 5 Linguagens do Amor dos Adolescentes, como expressar um compromisso de amor ao seu filho adolescente. Então eu pegava e lia aqui, você se lembra, tarararara, aí acabei o capítulo. E eu não aprofundava, eu não olhava para aquela Bíblia e pedia para as palavras saltarem ao meu coração. Não, eu só lia, como um livro, igual na faculdade, igual na escola.
E aí, quando eu comecei a ler a Bíblia, assim, foi com o livro de Josué. A Thaís do Antigo Testamento. Glória a Deus que já estamos no Novo, né? O livro de Josué. Então, o livro de Josué, ele é o livro da Bíblia, né? Josué na Bíblia. É um livro muito poderoso, que aqui eu quero deixar uma direção. Leia o livro de Josué inteiro. Leia o livro. Em quanto tempo, se você ficar até dezembro lendo o livro de Josué, fique. Não tenha pressa nesse livro. Por quê? Porque o livro de Josué, ele é um processo de libertação. De libertação. E os reis, não necessariamente são reis, figuras. São os reis que nós construímos também dentro de nós. Canaã não está fora, Canaã está dentro de nós também. Então, ele é muito poderoso e eu sugiro fortemente que vocês leiam o livro de Josué, que é essa indicação. Para quem pediu devocional, exemplo de devocional, nós estamos fazendo esse, 40 dias pela Bíblia, e eu sugiro fortemente, você que está na comunidade, eu vou pedir para a Bárbara subir o link lá do devocional para vocês adquirirem. Não sei se a Bá tá por aqui. Bá, se você estiver por aqui, sobe lá na nossa comunidade para poder colocar. E se você puder colocar o link da comunidade aqui, Bá, eu não sei se você tem autoridade para colocar, tá bom? Não inicie com Josué, para quem já lê a Bíblia, tá bom? Bá, então coloca o link do devocional lá na nossa comunidade, deixa fixado que você tá com uma DM e coloca também o link da nossa comunidade aqui, por gentileza. Eu não sugiro começar com Josué, tá? Se você nunca leu a Bíblia, eu sugiro você começar com o livro de João, as cartas de João, e depois você volta ali para os evangelhos na ordem, tá? Leia Salmos, leia Provérbios, e aí você volta para o Antigo Testamento e lê na ordem cronológica, tá bom? Tá, não dá para colocar o link da comunidade aqui, só eu, mas deixa nos stories o link da comunidade. Boa, que aí elas vão para os stories e seguem, tá? Então, o que hoje eu quero trazer aqui nesse sábado de uma forma direcional? Quando a gente olha ali para o livro de Josué, que é conhecido, né, pela travessia do Jordão e de acessar a terra prometida, né, a terra de Canaã foi novamente prometida a Josué como herança. Então, existe uma promessa que foi feita no passado e não aconteceu, mas agora o Senhor promete novamente a terra a Josué. E quando a gente olha ali, né, seja forte e corajoso. Eu tenho o livro da Karina Bach, que foi um livro poderoso no meu início de conversão, e o testemunho dela é tremendo. Então, essa frase, seja forte e corajoso. Todos os dias nós precisamos lembrar disso, porque as batalhas que Josué enfrentou foram batalhas que é extremamente assim, quando a gente olha e fala, uau, eu tenho batalhas diferentes na minha vida. Então, eu preciso lembrar todos os dias dessa frase, né? Josué 1:6, seja forte e corajosa, Jeane. Seja forte e corajosa, Dai. Seja forte e corajosa, Suziane. Seja forte e corajosa, Edna. É uma frase que nós precisamos deixar impressa, mais do que os nossos olhos, no nosso coração. Para que a gente possa, de fato, viver. Porque olha só o que a autora diz aqui. Eu sugiro, para quem tem o devocional, que vocês peguem esse gráfico aqui, né? Então, quando que começa, pega essa historinha e eu sugiro que vocês circulem os verbos, tá? Na hora do exercício. O que eu quero que vocês, quando vocês olharem para o verbo, ajudou, prometeu, deteve, deu, derrotou e dividiu. Para vocês entenderem na estação que você está, o que o Senhor está fazendo. Ele está prometendo, Ele está te ajudando, Ele está te dando, Ele está detendo alguma coisa, Ele está derrotando alguma coisa ou Ele está dividindo alguma coisa. O que o Senhor está fazendo nessa estação na sua vida? Qual é a estação que você está vivendo? Para que você caminhe exatamente de acordo com o verbo dessa estação.
Porque muitas vezes, na grande maioria das vezes, nós vamos receber uma palavra que não é para hoje. E a confusão da cabeça do ser humano é ficar, minha avó fala a palavra encutido. Encutido, o que que é? Ficar, sabe assim, nossa, mas não aconteceu ainda, mas não aconteceu ainda, mas não aconteceu ainda. Só que aquela palavra não é para essa estação. Você recebe uma palavra, você recebe uma direção, mas o tempo de Deus é diferente do nosso. Da mesma forma que pode demorar muito, pode ser rápido. Só que não é você que tem o controle. E nenhuma história da Bíblia você vai perceber que as pessoas pararam até que a promessa fosse cumprida. Alguém viu algum herói da fé receber a palavra e ficar, tá bom, eu vou ficar aqui. E aí, quando Deus quiser, a palavra que ele me prometeu vai ser cumprida. Ou as pessoas entravam em movimento até o cumprimento da palavra. E qual é o nosso movimento hoje? Nos relacionarmos com o Pai através da palavra dele. Então, por isso, você que não lê a Bíblia, precisa ler. Precisa ler. Porque você só vai entender do amor e do caráter de Deus se você ler a Bíblia. Amém? Glória a Deus. Vamos lá. Olha só, essa parte aqui que a autora trouxe, né? Às vezes, Deus nos chamou para realizarmos tarefas que parecem muito além dos nossos dons e habilidades. Eu me pergunto se foi assim que Josué se sentiu quando Deus o chamou para receber a herança prometida e instalar-se em Canaã, a terra prometida. A paz, Tice. Quando a gente olha ali em Deuteronômio 12:10, os israelitas não tinham ideia do quanto eram importantes e preciosas aquelas promessas de descanso e segurança. Eles não tinham ideia. Será que os israelitas, nós podemos olhar hoje e falar assim, uau, eu estou sendo como um israelita? Era lá naquele momento? Eu não tenho noção do quanto essas palavras de descanso e de segurança são importantes para a minha vida. Porque se eu não aprender a descansar enquanto Deus trabalha, eu atrapalho o trabalho de Deus. Se eu não aprender a descansar enquanto Deus trabalha, eu atrapalho o trabalho de Deus. Hoje eu fiquei com a minha filha mais velha no vôlei e o meu marido com o do meio no futebol, porque é ao mesmo tempo. Os jogos bateram os horários. Quando você está assistindo um jogo e a bola é daquela pessoa, aí vem o outro e atravessa a bola, o que acontece? Quase sempre dá errado, perde o ponto, a bola espana. É assim com Deus. Se eu colocar a mão, atravessar, quando Deus está prontinho, esperando a bola aqui com a manchete, minha filha foi vôlei, né? Com a manchete esticada. Aí venho eu correndo daqui, ó, enfio o braço aqui. A bola bate no meu e espana. E Deus estava lá, bonitão, com os braços estendidos. É isso que geralmente nós fazemos todos os dias da nossa vida. Quer ver? Estamos vendo um irmãozinho sofrer. A gente quer ir lá e solucionar o sofrimento do amigo. Mas a gente não sabe qual que é o processo dele. E se ele estiver na fase que Deus está literalmente detendo alguma coisa dele para ele entrar nesse processo. Porque para ele, aquele aperto é necessário. Entende isso? Se eu faço na vida do meu irmão, quantas vezes eu faço na minha? Deus está te dando uma direção, a terra prometida, você está aqui. Só que antes de você chegar lá, você vai ter que derrotar os reis para você chegar em Canaã. Você vai ter que derrotar todos aqueles exércitos. Só que você não está consultando Deus antes de enfrentar essas batalhas. Você está
fazendo de acordo com a sua vontade, o desejo do seu coração, a sua mente, a sua cabeça. E quando Josué não consultou a Deus, o que aconteceu? Vamos lá. Quando Josué não consultou a Deus, o que aconteceu? Vamos, cadê a turma que já leu o livro inteiro? Josué só não consultou o Senhor uma única vez. O que aconteceu? Fez aliança errada, perdeu a batalha, foi enganado, porque ele não consultou a Deus. Entende a importância da gente consultar a Deus? Esse é o ponto mais importante da nossa live de hoje. Ele não consultou. Ele não consultou. Ele esqueceu de consultar. Porque ele confiou no homem. Ele confiou na historinha que lhe foi contada. Isso daí é uma das coisas que eu e você caímos quase que sempre. Então hoje o Senhor tem uma direção para mim e para você. Consulte ao Senhor. Crie esse hábito. Hoje é o que o Senhor pede para que você que está aqui escute. Eu vou compartilhar um hábito que eu tenho desde que eu me converti, e quem caminha comigo sabe, é uma das coisas que eu mais transbordo. Eu posso ser amiga da pessoa há mais de 5 anos, há 10 anos, nós temos esse hábito. Amiga, eu vou orar para Deus testificar. Amiga, não testificou aqui, eu vou orar mais um pouquinho. Não, amiga, não é para eu ir. Eu vou compartilhar uma coisa com vocês para vocês entenderem o quão isso é necessário para nossa maturidade no espírito. Em janeiro, eu, a Fabi Casac e a Fabi Carneiro, nós fizemos uma edição do Asas lá em Orlando, um Asas Experience em Orlando. E foi incrível o mover do Espírito Santo para aquelas pessoas dentro dos negócios. Quando foi em junho, a Fabi Carneiro voltou para lá. E a Clara foi, uma outra amiga nossa de oração, e o Senhor não me autorizou a viajar. Lê, você não vai vir? O Senhor não me autoriza. O Senhor não me autoriza. Ah, mas vem, o Senhor não me autoriza. São minhas amigas de fé, de oração, mas o Senhor falou, não é para você ir nessa estação para lá. Porque eu estou fazendo outras coisas na tua vida. Eu preciso de você aqui, concentrada. Eu preciso de você para algo que vai acontecer depois. Eu preciso de você em outro lugar que eu vou te comissionar. Ali você não tem autorização para ir. Vocês entendem a importância da gente ter maturidade no espírito? E não temer. Porque se a outra pessoa que está na sua frente temer a Deus, vai testificar a paz. A paz. Escutar o Senhor. Qual é a dificuldade? Por que nós não conseguimos escutar? Porque o barulho externo está mais alto. Porque a gente está escutando mais as pessoas do que o Deus. Porque a gente não está silenciando. Como que eu faço isso? Subiu agora, para quem perguntou. Tem uma outra amiga aqui, que o Senhor está construindo alianças lindas e fortes comigo e com ela, a Carol Denis, que está aqui. Fez um convite maravilhoso. Amiga, eu quero te levar na conferência da pastora Vivi Martinelli. O Senhor sinalizou aqui. Eu quero te levar, é presente. Você não precisa pagar nada, você vai como minha convidada. Eu quero fazer isso na sua vida. Ore ao Senhor para ver se testifica aí. Aí eu fui para ela e falei, amigo, o Senhor não me autoriza a sair de casa. O Senhor não me autoriza em lugar nenhum nessa estação. O Senhor está me pedindo secreto para dentro. Era um tempo que eu não estava quase que saindo de casa. Eu falei, não é nesse lugar que o Senhor nos quer juntas. Ela foi, viveu as experiências profundas,
mas eu neguei. Não fui eu que neguei, foi o Senhor que não me autorizou. O que a minha carne queria? Pensa bem, convite para ir para uma conferência, tudo pago, para dividir quarto com uma grande amiga. O Senhor não me autorizou. Porque não era para eu estar lá. O Senhor tinha coisas para tratar em mim no secreto. E tem coisas que o Senhor só vai te tratar no secreto. Tem estratégias que o Senhor só vai te dar lá no seu acampamento quando tiver você e Ele. E a grande maioria das vezes Ele não dá estratégia no barulho, no meio da multidão. Ele não vai me dar estratégias quando eu estiver num evento com 10 mil pessoas. Como Ele me dá quando eu tô com o meu joelho no chão. Amém? Glória a Deus por isso. E como saber que é Ele? Tendo paz. Quando eu dou um não para uma amiga e eu falo, amigo, o Senhor não me autoriza. E aí eu fico em paz. Não é sobre o outro. Se o outro vai ficar magoado, se o outro... Aí eu tenho zero controle. E aí, lembra que nós falamos ontem? A gente entrega a vida dessa pessoa e fala, Senhor, o Senhor não me autorizou, eu vou ligar para ela agora. Vai na frente, Senhor. O Senhor é meu intercessor. O Senhor é o meu Pai. Você vai sentir paz. E isso é muito simples de você perceber. E quanto mais você caminha com o Senhor, mais você vai perceber. Você não vai dar aquela batedeira, você não vai dar a mão suando, você não vai ficar gaga, você não vai ficar com a boca seca, você não vai gaguejar, você não vai olhar para baixo, você não vai mentir, porque mentir é do diabo, quem mente tem demônios dentro de si. Você vai ficar serena. Você vai falar, amiga, eu honro a sua vida e o seu convite, eu agradeço a sua generosidade, mas o Senhor não me quer. Fabis, o Senhor não me autorizou a sair do Brasil. Estou aqui em intercessão, estou jejuando para esse evento. Contem comigo com meu joelho no chão, no meu lugar secreto, no meu lugar de intercessora, no meu lugar que ninguém me vê, que não preciso fazer o look do dia, a maquiagem. É nesse lugar que vocês podem contar comigo. Eu estou aqui em intercessão. Porque eu preciso viver para Cristo, não para os homens. Eu preciso agradar o Senhor, não os homens. Eu preciso, de fato, olhar e falar assim, o meu maior desejo, gente, hoje, desde que eu comecei a caminhar com o Senhor, é que no dia do nosso grande encontro, que todos nós, para a honra e glória do Senhor, estaremos lá quando Ele voltar. Eu quero que Ele olhe e fale, minha filha, eu sei quem é você. Porque as palavras que eu liberei sobre a sua vida, você escolheu obedecer. Eu sei quem é você. Quando eu te dei aquela ordem, você não gostou muito. Eu vi você chorando, eu recolhi suas lágrimas. Eu vi você quebrando a cabeça às vezes, justificando, querendo ser justificada, mas você escolheu me obedecer. Eu vi quando você confiou em mim. Eu vi quando você chorou naquele cantinho. Eu vi quantas vezes você ligou para as pessoas, para derramar sobre as pessoas e no fundo você queria que só alguém te perguntasse como que você tá. Vamos orar pela sua vida? Eu vi quantas vezes você foi dormir com aquela porta do quarto trancada, jejuando e orando. Eu vi. E eu recolhi tudo isso. Eu sei quem é você, Elaine, minha filha amada, porque eu te fiz. É isso que eu quero mais, assim, viver quando Jesus voltar. E é isso que eu mais quero ensinar mulheres. Você pode olhar para mim e querer que eu te ensine a vender 200 milhões. Você pode querer olhar para mim e me usar como ponte. E tá tudo bem, porque eu sou ponte, eu fui feita ponte. Eu consigo acessos que muitas pessoas querem e tá tudo certo. Eu sou essa pessoa conectiva, mas isso tem um preço hoje. Eu trabalho com isso. Eu sou literalmente a pessoa que conecta. Tá tudo bem. Só que o que eu mais quero derramar por onde eu passo é como que você escuta a voz do Pai. Como que você recebe o seu direito de filha. Como que você se veste de autoridade e poder como filha do Deus vivo. Como que você fica em paz. Como que você joga fora os seus remédios de tarja preta. Como que você se sente livre no espírito. Como que você vive Filipenses 3, esquecendo das coisas que se passaram, deixando as coisas velhas para trás, não se envergonhando e avançando.
Isso é o que eu mais amo ensinar. Isso é o que eu mais amo me dedicar. Isso é o que eu mais me entrego. De todos os diplomas, currículos, títulos, milhões, de tudo aquilo que eu sei fazer na vida. O que eu aprendi, sendo filha do Deus vivo, é o que eu não vou mais parar de fazer. Pode criticar, pode algoritmo derrubar, podem me chamar de louca. O bom é que eu vou encontrando mais loucas ainda. O que eu tenho de amigas loucas, assim, nos últimos 10 dias o Senhor tem me constrangido em amor. Sabe assim, de falar, amiga, eu vou fazer isso, eu também quero, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu cuido disso, eu cuido daquilo outro, deixa que eu faço. Sabe? Por quê? Porque nós estamos levantando um exército de pessoas loucas por Jesus. Loucas por Jesus. E se alguém me chamar, você tá fanática, eu falo, aleluia, glória a Deus, que seja por Jesus e não pro mundo. Quantos shows, as pessoas dormem 3 dias numa barraca para ver uma banda de coreano e as famílias acham lindo levar filho para ficar dormindo. Agora ficar glorificando o Senhor, não acha lindo. Glória a Deus. Sou fanático, estou criando mini fanáticos para que a próxima geração seja tão fanático quanto eu. Amém? Glória a Deus, somos loucas por Jesus. Aqui, ó, Nath, falei pra Nath, save the date, 11 de setembro. Que horas eu chego? Precisar de mim, eu vou aí a semana inteira, eu faço isso, eu faço aquilo, eu monto aquilo, eu faço aquilo outro, eu vou chamar minhas amigas, eu vou chamar minhas clientes, eu vou mandar o convite, a Flá que mandou aqui na sequência, a Camila, enfim, as loucas de Jesus, a Bárbara que tá aqui, a Pri que tá aqui do jejum de Daniel, enfim, tudo é isso. Somos loucas por Jesus e queremos mais, porque o mundo tá louco, então a gente precisa ser louco por Jesus, lunáticas por Jesus, sem religiosidade, sem preconceito, porque lembre-se que os nossos pecados foram justificados por Jesus, mas nós não somos Jesus para ficar sendo religioso com as pessoas que estão vivendo a mesma coisa que eu vivi. Por exemplo, quando alguém fica me mandando gente que é crente que faz yoga, eu falo, gente, nem me manda. Eu demorei um ano para largar o yoga e tá tudo certo, ela está no processo dela. Não me mande vídeo de gente consultando tarô. Eu era crente, ia lá no yoga e pegava minha cartinha. Não me mande gente que tá indo no carnaval e é crente. Eu aceitei Jesus com um croquis da minha fantasia de rainha de bateria na mão. Então, não me mande. Sabe por quê? Porque eu era essa pessoa, eu não posso ser incongruente com o evangelho. Eu tenho que derramar a mesma misericórdia que um dia uma amiga me apresentou. E falar assim, amiga, Deus te ama do jeitinho que você tá. Tá tudo bem. Ele vai te ajustar. Vai pro seu yoga, faz as coisas. Como cristã, não é isso que Deus quer de você. Mas você vai sempre ter o livre-arbítrio. A maturidade é isso. Cada um tem o seu processo. Cada um tem o seu processo. Existe uma diferença entre você ser salva e não precisar olhar mais para as coisas velhas, só que você ficar julgando pessoas que fazem o que você fazia ou coisas que você não fazia, mas que do mesmo jeito que você estava no pecado, ele também está, só que em outro pecado. Quando isso muda, Elaine, no evangelho processual, quando você está acompanhando uma pessoa num processo de libertação e você apresenta para ela o porquê que ela vive em batalha, o porquê que literalmente todos os dias ela tem uma batalha e você apresenta para ela um discipulado de libertação e a pessoa escolhe viver no pecado. É diferente. Ela já disse sim para Jesus, ela já conhece a palavra, ela tem consciência da palavra, ela está te pedindo uma ajuda, você está discipulando, você está derramando aquilo que a palavra do Senhor fala. Ela, não, eu não acredito que adorar outros deuses no yoga lá vai me deixar presa em demônios. Fala, então, você não está reclamando? Eu estou te apresentando. Exatamente isso. Então, a gente precisa entender qual que é o processo. Eu não estou falando que
Ah, tudo bem ser crente e fazer yoga. Eu não estou falando. Tudo bem ser crente e ir no carnaval. Eu não estou falando isso. Ser crente e ir no show da Anitta. Eu não estou falando isso, ok? Eu estou falando que nós não somos os justos juízes para ficar apontando e querendo na força do lábio. Sabe o que nós temos que fazer? Sabe o que nós temos que fazer? Ajoelhar e orar por essas vidas. E entrar em intercessão. Falar, Senhor, o coração da minha amiga é tão rendido a Ti, Pai. Espírito Santo de Deus, revele para ela. Revele para ela que esses deuses que são adorados no hinduísmo, que esses lugares que ela está frequentando, que essas cartas que ela está adorando, que esse lugar que ela está colocando ali, eu vou buscar nesse número, nesse mapa, nesse isso. Na verdade, ela já tem tudo, que é o Espírito Santo de Deus. Ela não precisa consultar astros, nem magos. Ela não precisa consultar feiticeiros, nem praticar nada que leve o nome de outros deuses. Aí você ora. Você ora e se coloca em intercessão. Entendeu? É isso que é importante a gente entender. Vamos lá. A gente pode fazer um papo disso. Você faz atividade, o yoga, como um pilates, como um RPG, você não vai falar os mantras que é falado lá de todos os deuses. Eu fui para Bali, eu mergulhei em cachoeiras, eu peguei todas aquelas fontes que saía de cabeça de elefante, eu fiz essas coisas, eu mergulhei, eu me batizei no hinduísmo. Eu conheço, não tô falando da boca para fora. Eu fiz tudo isso. Eu conheço. Isso é um outro Deus. É um Deus com D minúsculo. Leia o livro de Daniel, que vocês vão ver claramente lá sobre consultar magos, feiticeiros, astrólogos. Isso é pecado. Existe um Deus. Agora, eu faço RPG. Eu pego o meu mat de yoga. Outro dia eu postei, porque eu peguei e joguei aqui na minha casa. E os exercícios de alongar minha coluna, de abrir as torções detox, eu faço, gente. Só que eu não faço com incenso aceso, no meio de um monte de gente que está aclamando outro Deus. Você querendo ou não, você está aclamando outro Deus. Não tem como. Não tem como. E essas são as batalhas. Por que que cabe esse assunto aqui? Gente, um dia eu pensei assim, ó. Meu Deus, se um dia eu for pregar, como que esses pastores falam 1 hora e meia? Eu tô aqui 40 minutos querendo acabar e o Espírito Santo não deixa. É ter o Espírito Santo de Deus em nós. Glória a Deus por isso. Falei que ia ser rápido, né? Enfim. Então, nós precisamos ter a consciência em Cristo. Eu pegar meu mat, fazer aqui com meu filho que tá com uma perna menor, me alongar, me esticar, torcer, fazer um programa que me mostra ali eu tenho uma questão postural, eu tenho dores no ciático, é diferente. Nós precisamos entender isso. Agora eu entro num lugar aonde clamam outros deuses, fazem outros sons, a pessoa que está ali me ensinando, ela chama, ela clama, ela traz. Gente, é o ambiente. Para que eu vou ficar na Babilônia se eu tô saindo de lá? Se você tá no meio, é a mesma coisa. Você tá no meio. Você tá clamando, você tá fazendo parte da geografia, da atmosfera, das mesas. Não devemos comer da mesma comida. A gente não pode julgar, olhar para nossa amiga e falar, ai, tá em pecado, né? Ai, não. Essa aqui virou crente, posta lá no Instagram, mas vive fazendo yoga. Para! Porque a gente tá pecando, ó. Língua, o poder da vida ou da morte. Você tá acabando com a igreja do Senhor. Acabando com a igreja do Senhor. Literalmente. Entendeu? É uma das coisas que a gente precisa de fato entender toda essa questão. Isso que nós precisamos entender, tá? Obrigada, glória a Deus. E eu tenho a acupunturista que vem aqui em casa, mas aceito. Se você tiver alguma coisa online,
Eu preciso fazer tudo que é de postural, por isso que eu malho muito, por isso que eu cuido muito do meu corpo, porque senão eu travo todo. Então, ao invés de apontar o dedo para a vida do outro, vamos olhar para as nossas batalhas. Quais são as batalhas que o Senhor quer de nós? Quais para que eu chegue em Canaã? Porque Canaã não está fora, não é apenas uma geografia, Canaã está dentro. Os reis não estão lá nos grandes palácios, os reis estão na nossa mente, os reis estão nos nossos hábitos. E quando a gente olha, a gente precisa fazer essa pergunta que a autora deixa: o que nos impede de experimentar o descanso de Deus hoje? Eu só posso descansar quando eu estou em paz com o meu processo de santificação, com o meu processo de avanço no Espírito, com o meu processo vivendo as estratégias de Deus. Elaine, como que você vai fazer uma conferência para 900 pessoas? Não sou eu que estou fazendo, é o Senhor que está fazendo. É assim. Eu tenho certeza absoluta da minha vida em santidade. Eu tenho certeza absoluta que foi Deus que me pediu o Ministério Asas. Eu tenho certeza absoluta que o Asas está no coração do Senhor. Eu tenho certeza absoluta disso. Absoluta. Então eu fico em paz. E o Senhor faz. O Senhor faz. Só que tem coisas que dependem de mim. Eu preciso descansar no Senhor. Eu preciso usar os meus talentos que Ele me deu. Eu preciso falar de Deus. Eu preciso confiar no que Ele me falou. Eu preciso obedecer às direções dEle. Eu preciso entregar tudo que Ele vai me trazer todas as coisas. Amém? É assim. Então essa pergunta, o que me impede de experimentar o descanso de Deus hoje? Aonde estão as batalhas? É na mente? Eu preciso consultar a Deus, entregar todo esse estresse que eu vivo, esse burnout, essa falta de sono, essa minha mente que só pensa na coisa ruim. Eu preciso entregar para o Senhor. E eu preciso falar: Senhor, me mostre qual é o processo de libertação que eu preciso viver. O que Josué viveu. O que eu preciso olhar e entender como isso funciona. Olha só pra gente ir pro final, ó. Exatamente como os israelitas, somos escravos também. Escravos do pecado e da morte. Somente quando reconhecemos nosso pecado, o confessamos e entregamos nossa vida a Cristo, é que podemos desfrutar do descanso prometido por Jesus e de sua paz sem igual. É assim que a gente precisa olhar. A gente tem que olhar e pensar assim como os israelitas, devemos confiar totalmente em Deus e em suas promessas para desfrutarmos do nosso descanso. Observe os milagres que acontecem se confiarmos nele. Primeiro, quando entregamos nosso coração, mente e corpo a Jesus, Deus nos dá o direito de estar com ele por meio do sangue de seu Filho Jesus. Esse perdão, essa libertação do pecado e da morte nos dá paz com Deus. Este é o descanso proporcionado pela salvação, paz com Deus. Segundo, no momento da salvação, Deus nos sela com o seu Espírito. Significa que o Espírito do Deus vivo passa a habitar em nós e com o seu Espírito recebemos o fruto de seu Espírito. Essa é a paz de Deus. Essa é a paz de Deus. É a certeza absoluta que o Espírito Santo de Deus está em mim e é Ele que me consola. É Ele que me corrige, é Ele que me confronta, é Ele que olha e fala assim para mim: essa roupa não, esse lugar não, essa mesa não, esse comportamento não, esse pensamento não, esse sentimento não, essa palavra não, essa mensagem não, esse post não, essa fala não, esse lugar não, essa viagem não. É Ele que vai falar comigo e com você também. Espírito Santo, quais são minhas roupas? Espírito Santo, quais são as mesas? Espírito Santo, quais são as pessoas que eu falo? Espírito Santo, quais são as ligações que eu faço? Quais são as reuniões que eu marco? Fala comigo. Fala comigo. Porque o Espírito Santo de Deus, o Senhor nos deu esse selo.
Ele nos selou, ele falou na palavra dele. Um dia eu não estarei mais aqui, mas o meu espírito estará em vocês. Ele não está fora. Eu não preciso buscar, eu preciso aceitar ele em mim. E quando eu aceito ele em mim, eu recebo esse selo. E esse selo, ele não pode estar folgado, ele tem que estar grudado, impresso no meu coração. Eu preciso olhar e falar, Senhor, o Senhor se agrada da tua filha aqui. Essa é a pergunta. Eu e você precisamos viver para agradar Cristo. Sabe, gente, eu falo isso pro meu esposo e eu falo, meu amor, eu não tô mais preocupada a quem eu vou agradar. Porque se eu agradar o Senhor, Ele vai me justificar. Eu só preciso viver em espírito. E esse espírito tem nome. É o Espírito Santo de Deus. Eu não tô nem aí se o dono da escola de samba não vai mais falar comigo. Se os amigos do carnaval vão me chamar de louca. Se o grupo da escola vai falar que eu fiquei alienada. Se os vizinhos acharem que eu pirei. Eu não tô nem aí. Se o Instagram não quiser me dar like. Eu não tô nem aí. Eu não tô nem aí. Se as pessoas da empresa que eu abandonei achar que eu tô louca. Eu não tô nem aí. E verdadeiramente, se você não me aceitar assim, eu sei que o Senhor vai cuidar de mim. Porque eu não estou nem aí. Eu sou obediente. E Ele me pediu tudo. Ele me levou para um lugar muito angustiante. E eu não quero nunca mais voltar lá. E o que depender de mim, pessoas não precisarão acessar esse lugar de quase morte, esse lugar de desespero, esse lugar de você não ter noção o que vai acontecer nos próximos 60 minutos. Se você fica ansiosa por uma reunião que vai acontecer daqui 10 dias, você não sabe o que é ficar perto de máquinas que pode desligar a qualquer momento. Se você não dorme, porque você está esperando uma resposta daqui 6 horas, você não sabe o que é uma médica falar para você. Se em 6 horas ele não fizer 500 ml de urina, eu vou precisar colocá-lo na diálise. Se você não consegue dormir porque você tem 3 dias um evento importante, você não sabe o que é esperar 3 filhos daqui 3 dias com o pai deles quase morrendo. E o que eu peço todos os dias pelas nações é que pessoas não precisem acessar o lugar que eu acessei, porque é enlouquecedor. 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 É desesperador. Existe 2 grupos de pessoas que a Bíblia fala que para sempre precisarão ser ajudados. Os órfãos e as viúvas. Então, quando eu leio a Bíblia, eu não posso brincar com a palavra de Deus. Eu não posso esquadrinhar o meu coração e ter a ciência do que é pecado e escolher viver no pecado. Eu não posso ser irresponsável de ter uma voz que ecoa todas as noites para 500 pessoas que entram e saem aqui e falar de um evangelho morno. Eu não posso ser irresponsável de apresentar um lado do evangelho que fica na salvação, uma vez salvo, para sempre salvo. Eu conheci o gosto amargo da ira de Deus. O cálice da ira de Deus é terrível, porque Ele é terrível também. Quando Ele manda incendiar uma cidade, é porque chegou no limite.
Não chegue no limite. Você está sendo convidado, convidada a ouvir a voz dele para suas batalhas. Esse é o lugar que o Senhor está te levando hoje. Não espere esse lugar aterrorizante da ira de Deus. A mão dele pesa? Não porque ele é maldoso, muito pelo contrário, porque ele quer salvar. Porque o interesse dele é que ele seja reconhecido através da vida de cada criatura que ele colocou no mundo. E se ele precisar pesar a mão, ele vai pesar. Talvez alguns vieram aqui buscar a glória. Glória a Deus por isso, porque o Senhor, ele derrama glória. Talvez outros vieram ouvir uma adoração, ouvir uma oração profética, receber uma palavra. Mas existe um chamado de Deus à correção daqueles que ele criou. Assim como na Bíblia ele convoca Esther convoca aquelas pessoas mais próximas, as suas criadas, para jejuar, depois todo um povo. Ele está nos chamando. Ele está chamando os seus remanescentes, porque Jesus vai voltar. Então, meus queridos e minhas queridas, para esse sábado, tema ao Senhor. Ser forte e corajoso, porque Ele vai te sustentar. Ele quer nos corrigir. Sabe por quê? Depois que Ele nos corrige, que Ele nos cura, a gente vive em paz e nada mais importa. Amém? Glória a Deus. Vamos viver essa glória aqui na terra, não é lá somente quando Ele voltar. Dá pra gente viver agora. Agora. Amém? Ufa, vamos orar? O que vai ficar para casa? Aqui ela vai deixar Gálatas, as referências, e Mateus 11, 28. Bom, Mateus 11, 28 é o versículo da conferência Asas, né? Então, esse daqui para fechar, vinde a mim todos os que estão cansados, porque o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Então, no Senhor a gente pode descansar. Amém? Então, creia nisso, que a eternidade já começou. E eu quero terminar com a oração que está aqui no livro, que diz assim: Abba, Pai, tua palavra promete que correntes de água viva fluirão do coração daqueles que creem em ti. Dessa água viva flui em paz e descanso. Entregamos nosso coração a ti. Somos tuas filhas compradas com sangue. Nosso nome está gravado na palma da tua mão por toda a eternidade. Pai, temos sede. Desejamos que essa água viva flua em toda a sua plenitude em nós, hoje e todos os dias. Enche-nos de novo nesse momento. Enche-nos, Pai, até transbordarmos com a paz, o descanso e a alegria que existem em ti, simplesmente porque nos chama de tuas filhas. Conduz-nos às águas tranquilas, restaura nossa alma cansada, sustenta-nos nestes tempos difíceis, que possamos descansar e nos refugiar em ti, e somente em ti, Pai. Ah, Senhor, quantas mulheres estão buscando no corpo físico, nos carros, na casa, nas coisas, tudo aquilo que o Senhor já tem para oferecer, Pai. E por isso estão se endividando, estão fingindo ter o que não têm, ser o que não são, saber o que não sabem. Ah, Senhor, que a tua bondade hoje, Pai, em amor,
Corrija cada uma dessas filhas tuas, Pai, que estão vivendo e buscando em pessoas, em lugares, em coisas, o descanso e o refúgio, Pai. Que estão esperando bater a tão sonhada meta, os primeiros milhões, o próximo carro, a próxima casa, a próxima viagem, para poder descansar. Pai, surpreenda cada filha tua que está vivendo esse looping. E se elas não estão aqui, Pai, cada pessoa que tem uma amiga assim, que essa live chegue nessas pessoas, Pai. Para que o Senhor cuide. Para que o Senhor, Pai, coloque a sua boa mão para mostrar aonde está esse lugar de refúgio e descanso, Pai. Mantém-nos em segurança sob a sombra de tuas asas, Senhor. Ajuda-nos a saber que estás perto. Dá-nos ouvidos para ouvir teus sussurros suaves. Acalma nossa alma em meio ao estresse e tensão que cada dia apresenta. Capacita nossa alma que acalmaste a levar cativa a nossa mente dispersa e centralizá-la na verdade, somente na verdade. E Jesus, que és o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, lembra-nos que há de vir o dia em que receberemos a coroa da vida, o dia em que comeremos para sempre do fruto da árvore da vida, o dia que estaremos fisicamente no paraíso contigo e com nosso Abba, Pai, em tua presença, adorando e reinando contigo em glória. Nós te amamos, Senhor, e pedimos tudo isso no nome mais precioso e glorioso de Jesus. Amém. Ah, minhas irmãs, eu consigo ouvir o coração que grita por socorro agora. E hoje o Senhor te convida para esquecer as coisas velhas do passado e a se reconciliar com Ele. Ele sempre esteve lá com você. O Espírito Santo de Deus te convida. Ele está pedindo para você olhar nesse quarto escuro, nesse quarto que você está sozinho, nesse dia que te bateram, que te machucaram, que te infringiram, que fizeram coisas que você não autorizou, nesse dia que você foi conivente, nesse dia que você viu coisas que você não queria ver, nesse dia que você viu pessoas totalmente drogadas e você não queria estar. O Espírito Santo de Deus está nesse exato momento, pegando na sua mão e te tirando desse lugar e falando: vem comigo. O seu Pai está te esperando. E existe um resgate lindo dessa aliança que estava quebrada com o Senhor. Hoje o Senhor está restaurando corações que estavam duros ao Senhor. Hoje o Senhor está trazendo uma nova estratégia de batalha com os seus reis do passado. O Senhor está te levando nesse lugar para te falar: eu estava lá. Eu estava lá contigo. O tempo inteiro eu estava lá. Eu não te abandonei. Eu não te abandonei. Existem coisas que no processo a gente não entende. Mas quando a promessa se cumpre, todas as peças se juntam. Quando a batalha é vencida, você olha para os despojos e você pega tudo aquilo que o Senhor te autoriza a pegar e deixa tudo aquilo que Ele não te autoriza a pegar. Pegue somente aquilo que o Senhor está te autorizando a pegar como parte da sua batalha vencida. E deixe as coisas que você estava carregando por conta própria. Esse é o lugar que o Senhor quer reconciliar hoje.
como uma batalha vencida, para que você avance rumo a Canaã, assim como Josué, forte e corajosa. Assim como Josué pôde vivenciar tantas e tantas vitórias, hoje o Senhor te capacita. E assim como o Senhor sempre esteve com Josué, Ele é contigo. Você e a sua casa servirão ao Senhor. Eu creio. Obrigada, Jesus. Obrigada, Pai. Obrigada, Espírito Santo, por estar aqui conosco e por elevar a consciência em Cristo de vidas que representam famílias, que representam condomínios, bairros, regiões, cidades, estados, um país e nações. Obrigada, Pai. Vão em paz, o Senhor é contigo, Ele te capacita todos os dias da sua vida. Deus é bom, Deus é muito bom. Amém? Glória a Deus. Um ótimo domingo para vocês, um tempo de comunhão para aquelas que vão para a igreja, um tempo com o Senhor em unidade na igreja local, e que a palavra de Deus amanhã, no culto que você for, fale contigo poderosamente. Amém? Um beijo, fiquem com Deus.